Então, eu começo alisando pelo topo. Venho aqui com a minha espátula, eu gosto muito de utilizar uma espátula angular, porque ela é anatomicamente mais fácil de se trabalhar, tá? Então, com a minha espátula, eu venho espalhando todo o chantininho aqui no topo do meu bolo. E deixo ele o mais retinho possível, para quando eu começar a espatular mesmo, ficar mais fácil, tá? E aí, eu vou vendo se tá faltando em algum lugar. E coloco onde tá faltando. Depois de fazer isso, eu vou começar a fazer esse pré-espatulado na lateral do meu bolo, tá? Para que quando eu vier espatulando, fique mais fácil. Então, com a mesma espátula, eu só venho passando aqui, sem regra, tá? É só para ficar mais fácil quando a gente vier com a espátula alisadora. Então, eu vou passando aqui, deixando ele já mais lisinho. Se eu perceber que tá faltando chantininho em algum lugar, já assim, aí eu posso vir com o chantininho ali e colocar, tá? Agora, com a minha espátula alisadora, eu vou deixar ela no ângulo de 45 graus para alisar esse bolo, tá? A gente vai fazer o pré-espatulado com essa espátula aqui. Então, o que é um ângulo de 45 graus? Pensa no ângulo de 90 graus, que eu acredito que é o que a maioria das pessoas conhece. É um ângulo assim, tá? Realmente retinho de lado, retinho aqui. O ângulo de 45 graus é a metade do ângulo de 90. É assim, tá? Quando a gente fala a espátula em relação ao bolo, o ângulo de 90 graus seria assim. O ângulo de 45 graus é a metade de 90, tá? Então, a gente vai deixar a espátula no ângulo de 45 graus. Entreaberta. Nem é completamente aberta, nem é completamente fechada aqui em relação ao bolo, porque senão a gente vai arrancar muito chantininho dessas duas formas, tá? Então, ela tem que estar entreaberta para que a gente consiga fazer esse espatulado sem tirar muito chantininho. É só para alisar. Então, o que vai encostar na espátula é cerca aqui de 1,5 cm, tá? Só essa partezinha aqui que vai encostar no meu bolo. Então, pego aqui a minha espátula, apoio no meu bolo e giro a bailarina. A mão que tá com a espátula fica parada, tá? Só a outra mão roda a bailarina. E aqui, ó, quando eu tiro, você percebe que é só o excesso, só o que tá superficial que eu tiro, tá? E aí, com esse excesso que eu tirei, eu venho preenchendo, ó, onde tá faltando, tá? Se faltar em algum lugar o chantininho, eu venho e preencho. Eu sempre vou preencher onde falta e não arrancar no restante do bolo até chegar no nível desses buraquinhos que tem aqui, tá? Vou tirar aqui esse excesso de quina para eu aproveitar ele aqui. E agora, a gente vai aqui nivelar o nosso topo, tá? Para nivelar o nosso topo, espatular o nosso topo, o que a gente precisa fazer? Eu vou espatular o meu bolo, meu topo, também com a espátula no ângulo de 45 graus. Ela nem fica completamente em pé, nem completamente encostada no bolo, entreaberta, tá? Então, com a espátula, a pontinha da espátula lá no centro do meu bolo, eu vou posicionar a minha mão e vou dar uma leve pressão para as quinas descerem. Por quê? Porque quando eu espatular a lateral, essas quinas vão subir e elas vão formar as quinas imperfeitas, tá? Se eu quiser quinas perfeitas, de qualquer forma, eu preciso que elas subam para eu quinar esse bolo, tá bom? Só vou depositar mais chantininho aqui onde está faltando, pra gente terminar aqui o espatulado do topo do bolo. Vou fazer o mesmo processo, é uma leve pressão que a gente faz para descer essas quinas para a lateral, tá? Ó, bem aqui formou uma bolinha de ar. Como que eu desmancho? Furo a bolha e coloco o chantininho aqui dentro para substituir o ar. Dou tipo uma selada ali onde tinha a bolha, tá? E vou espatular aqui de novo. Espatulei meu topo. Aí, eu vou voltar para a lateral e fazer a mesma coisa, tá? Espátula reta. Lembra sempre de não deixar essa espátula mais aberta embaixo nem em cima. Como assim, mano? Deixar essa espátula mais aberta nem embaixo nem em cima?
Você não pode deixar a sua espátula assim, abrindo pra baixo, nem assim, abrindo pra cima, porque senão seu bolo vai ficar torto, tá? Então, para esse bolo ficar retinho, a sua espátula tem que estar reta. Só tô depositando o chantininho onde ainda tá faltando, tá? Você vai fazer isso aqui até preencher todo o seu bolo. E vou repetir o processo de espatular.